Já com a Manuela, com o Luiz Fernando, com a Andréia e com a Isa. Então, os 4 colocados aqui, atrás dessas fotografias, de como eles eram, como eles estavam. Nós estamos ao vivo, também aqui, com um médico, que é o doutor Alessandro, o responsável por essas transformações. O doutor Alessandro Silva é mestre e doutor em cirurgia bucomaxilofacial, com especialização nos Estados Unidos. Tudo bem, doutor? Obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso programa. Tudo bom. Boa noite, Gugu. Obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui para poder esclarecer a população esse problema que é muito comum. Então, muita gente tem esse problema de desarmonia dos maxilares, dos ossos, né? Que traz uma série de problemas. Problemas respiratórios, problemas na articulação temporomandibular. E a especialidade que trata desses problemas é a bucomaxilofacial, que é uma especialidade odontológica. Eu sou dentista. É interessante, né? Eu não sabia que havia uma especialização odontológica. Isso. O dentista, ele se forma, ele faz 4 anos de odontologia, ele entra numa residência, ele faz 3 anos de residência full time, e aí depois ele pode seguir pela vida acadêmica, né, fazendo doutorado, mestrado, ou vai para a vida privada. E ele se torna apto para mexer nos ossos dos maxilares. Vamos começar com a Manuela. Manuela, tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, agora estou te ouvindo. Tudo bem? Tudo bom? Há quanto tempo você fez a cirurgia, Manuela? 1 ano. Quanto? 1 ano. 1 ano. E doeu muito essa cirurgia? Porque parece que mexe com os ossos da face, então parece que dói demais. Não senti nenhuma dor, por incrível que pareça. Foi bem tranquila. E a sua recuperação, como é que foi, Manuela? Os primeiros dias são bem difíceis, né? Questão do inchaço, da alimentação, mas com o passar do tempo, né? A gente vai se acostumando, o inchaço vai diminuindo e vai melhorando. Você vai vendo o resultado também, isso vai animando bastante. Então vamos ver logo esse resultado, porque a Manuela era assim, né? Né, doutor? Isso. Aqui pode mostrar pra gente. Então, a Manuela, você pode ver que ela tem uma distância do queixo para o pescoço curta, né? É curto, então, o queixo é curtinho. Então a gente fala assim, o paciente acha que o queixo é curto, mas na verdade a mandíbula inteira é posicionada para trás. Tá. Esses pacientes que têm um perfil assim, você pode suspeitar que tem apneia. É um paciente que às vezes ronca à noite, né? Porque a língua ela fica retroposta. Além disso, ela não tem selamento labial, tá vendo? Ela não fecha a boca. Ele só fecha forçadamente. Por que ela não fecha? Porque o osso de cima cresceu demais verticalmente. E é por isso que ela mostra a gengiva. Entendi. Então tem paciente que acha, eu tenho muita gengiva aparecendo. E na verdade não é a gengiva que é grande. Porque se fosse, no consultório podia tirar, isso é tranquilo. Na verdade o osso que cresceu verticalmente. Um outro problema é que ela apresenta mais gengiva desse lado do que desse. Então é um pouco torta desse sentido. Vamos revelar a Manuela. Pode levantar, por favor. Pode levantar. Olha só! Manuela. Isso. Aqui bem na frente da sua fotografia para a gente poder... Que transformação, meu Deus do céu. Muita, né? Que coisa impressionante. Fica de frente para a câmera lá, por favor. Você pode ver pela linha do sorriso como é que era, que mostrava a gengiva e como não mostra mais, né? Nós temos a foto olha aí, a foto do antes, de frente dela. Foto do antes. Acho que nós temos uma outra foto dela sorrindo também, não é, Virgínia? Uma foto da Manuela sorrindo, igual a que nós temos aqui no nosso palco. Onde ela mostrava bastante mesmo a gengiva. Dá um sorriso pra gente, Manuela. Aí, olha só. Manuela, fica virado isso, de ladinho. Aí. Por favor, tira esse. Aí. Pronto. Agora, olha que transformação impressionante. Que coisa. Manuela, fica assim, olhando bem aqui nessa direção. Isso que nós estamos vendo, o seu perfil. Exatamente. Quantos centímetros projetou-se o queixo dela? Uns 9... Não, na verdade, não centímetros, milímetros. Nós mexemos com milímetros. E a cirurgia, ela é toda feita por dentro da boca. Então, mas parece que projetou tanto. Mas 9 milímetros é bastante para repercutir na face. Mas 9 milímetros dá o quê?
um tamanho assim? Mas isso aqui? A gente mede em milímetros e cirurgias com avanços razoáveis, elas giram em torno de 10, 15 milímetros, né? A maxila dela, eu subi 2 a 3 milímetros. Então, para você ter uma ideia, é tudo feito no computador e a gente passa do computador em décimos de milímetro para o centro cirúrgico. Impressionante. Parabéns, Manuela. Tá linda, viu? Tá linda de verdade. Vamos ver como é que ficou o Luiz Fernando. Olha lá. Oi, Luiz Fernando. Olá. Tudo bem? Tudo. Me diga, você tinha dores, é isso? Eu tinha dores na articulação temporomandibular. Tá, você se incomodava porque os seus dentes não apareciam quando você sorria, é isso? Então, quando eu fui ao dentista, eu fui com a intenção de corrigir a articulação, né, a dor na articulação, mas nunca passou na minha cabeça que eu poderia mexer na face, né? Uhum. E agora você está satisfeito? Sou, com certeza. Os dentes já aparecem? Aparece, e cada vez mais, né? Pelo contato aqui com a amiga, eu faz quase 3 meses só, né? Então vai melhorando cada vez mais. Vamos revelar o Luiz Fernando, então? Pode levantar? Aí, pronto! Passinho à frente, por favor. Fica bem em frente à sua foto. Puxa, aqui, Luiz. Aqui mais para ti. Aqui, pronto. Olha aqui, a gente está vendo. E vamos mostrar também o antes e o depois do Luiz Fernando. Ó, já temos aí uma foto. Luiz, peço que você olhe para aquela câmera lá. Dá um sorriso. Da luzinha. Dá um sorriso aí para a gente ver. Agora sim! Doutor, explica pra gente. Qual foi o procedimento do Luiz? Seria interessante nós usarmos ali o biomodelo. Vontade. Deixa eu passar aqui. Pronto. Então, no caso dele, qual que é o grande problema? Ele não mostrava dente porque ele era o contrário da Manuela. O Manuela, o osso cresceu muito no sentido vertical. O dele cresceu pouco. E era por isso que ele não mostrava dente. Cresce pouco ou muito por quê? Isso é um problema de desenvolvimento, né? Às vezes, geneticamente, em alguns casos, alguns hábitos parafuncionais, que a gente chama como chupa-dedo, né, chupeta, podem agravar o desenvolvimento dos maxilares. Mas na maioria das vezes é desenvolvimento. Entendi. Né? Então mostra pra gente aqui no crânio. O que acontece? Como eu tinha que baixar a maxila dele, se vocês conseguirem ver aqui no crânio, foi baixada a maxila do paciente e é colocado um bloco de osso no meio e é fixado com placa e parafuso de titânio. Então, no caso dele... Espera um pouquinho, doutor. Esse aqui é um osso que foi colocado, é isso? Isso é um exemplo, né? Então, exemplo. E quando é colocado um osso, porque se eu não colocar nada, esse gap, esse espaço aqui não forma osso. Agora, e de onde tira esse osso para colocar? Existem várias alternativas. Você pode pegar banco de tecidos de cadáver, você pode pegar biomateriais que são ossos sintéticos, ou o ilíaco. Então eu tirei uma porção do quadril dele, pequena, e aí eu trabalhei essa porção e coloquei nesses gaps, nesses espaços. E eu tive que mexer também na articulação, porque ela estava muito deteriorada já. Porque esse problema, é importante dizer que a cirurgia tem um benefício estético, mas ela é funcional. O caráter dela é dar função para o paciente. E é de cobertura obrigatória dos convênios, né? Então, o que acontece é que se eu não tratasse a articulação dele, reposicionasse o disco, ela poderia se deteriorar e chegar numa situação em que eu teria que substituir ela por uma prótese. Tem pacientes que não tratam e vai evoluindo, vai degenerando até o ponto que você tem que trocar, como se fosse aquelas próteses de quadril, sabe? É igual na articulação. No caso do Luiz, então, foi retirado um pedacinho do quadril dele. Do quadril. Do quadril. Que coisa impressionante. Luiz, tá feliz? Agora sim. Sentiu dor, não? Nada. Com 5 dias já tinha desinchado, não fiquei com hematoma nenhum. Mas nem dor para tirar o pedacinho do quadril? Não. Aqui eu senti bem pouco, assim, nos primeiros dias só. Tá. E esse pedacinho do quadril não faz falta também, né, doutor? Não, vai recuperar e faz numa área em que na mulher é escondido pelo biquíni, então não tem problema nenhum. Perfeito, não fica na cicatriz. Não, fica é mínima. Vamos ao nosso terceiro caso desta noite, que é da Andréia. Aqui nós vemos as imagens da Andréia. Doutor, por favor, qual era o problema da Andréia aqui, o mais evidente? Então, o caso dela é um pouco semelhante ao do Luiz, né?
porque ela também tinha deficiência vertical. E quando não mostra os dentes no repouso, porque o importante é mostrar um pouquinho de dente no repouso, isso envelhece demais o paciente. E ela tinha uma birretrusão. Então, o que é birretrusão? Os maxilares eram mais para trás, então isso acentua as marcas de expressão, o nariz fica arqueado para baixo. Então, o que foi feito foi um avanço bimaxilar, né? E eu fiz uma rotação anti-horária do complexo. Fiz assim, para projetar mais essa região. E com isso, eu diminuo um pouquinho a projeção do mento. E no dela também, como ia ficar esse espaço, eu tirei um pedacinho do quadril para poder colocar. Porque o reparo ósseo, né, a união dos ossos é muito mais rápida. Perfeito. Vamos ver então como é que ficou. Andréia, pode levantar. Pode levantar. Vamos ver o rosto da Andréia. Aí, a Andréia fica aqui bem na frente da sua fotografia e olha, por gentileza, para aquela câmera ali. Isso. E aí, pronto. Vamos ver. Agora, então, a gente viu um sorriso diferente dela, né? Ela dá um sorriso? Isso. Agora você vê que ela mostra no repouso, pode ficar um pouco mais relaxada, ela mostra no repouso um pouco mais de dente, né? E no perfil, fica de perfil. Vamos colocar a foto do perfil. Trás aqui, assim. Aí, ó. Põe o cabelinho agora sim, agora sim. Isso. Você vê que está mais suavizado. Então, você percebe que houve uma suavização do mento dela e um preenchimento dessa região. Primeiro, de novo, a indicação que ela procurou foi funcional. Só que a gente promoveu para ela a estética. E às vezes são mudanças sutis que promovem uma estética melhor para o paciente. Por que a Andréia continua usando o aparelho? O aparelho é usado desde o início do tratamento. A paciente tem que operar de aparelho e aí o ortodontista vai finalizar com o aparelho. A cirurgia, na verdade, é uma ponte para o tratamento ortodôntico onde ele quer chegar. O objetivo é chegar numa mordida perfeita. E em alguns pacientes é impossível chegar nessa mordida perfeita sem a cirurgia. Andréia, você tinha dores de cabeça, não tinha? Fala no microfone. Tinha muita enxaqueca. Tinha crises de 3 vezes por semana. Puxa. E estava sempre no hospital. Como é que estão as dores de cabeça agora? Não tive mais. Não teve mais? Não. Nadinha. O que é? É uma pressão? É porque como a mordida é errada, ela sobrecarrega a articulação e a musculatura. E aí começa a entrar num processo de inflamação constante e isso vai deteriorando toda a articulação. E aí começa a ter estalido articular, começa a ter zumbido no ouvido, enxaqueca, dor de cabeça. Quando você reposiciona os maxilares, você faz com que a mordida se encaixe perfeitamente. Então alivia a pressão na articulação. Quer dizer que tirou também um pedacinho do quadril. Da Andréia. Isso. E fez o mesmo posicionamento dessa cirurgia. Foi semelhante. O dele, a magnitude foi maior, o dela foi menor. Entendeu? Perfeito. Parabéns. Está feliz, André? Estou bem feliz. Demorou muito para ficar do jeito que você queria? Não, até que é rapidinho. Vai fazer 3 meses ainda que eu operei. Quanto tempo a cirurgia dela levou? A dela foi umas 3 horas e meia, né? A do Luiz demorou um pouquinho mais, umas 4 horas e meia, 5 horas. Porque depende do que eu vou mexer. Então, no do Luiz, eu tive que mexer na ATM também junto, né? Tem alguns pacientes que mexem só no maxilar, não precisa mexer nos dois. Então, isso varia. A cirurgia demora de 1 hora e meia, 2 horas, até umas 4, 5 horas. E a pessoa essa é a média. Após a cirurgia, ela fica sem poder trabalhar, por exemplo, por quantos dias? Então, na verdade, eu peço para o paciente ficar ausente do trabalho por 3 semanas. Ele interna na primeira... Isso por conta do edema, porque ele tem condições de voltar a trabalhar. Fica muito inchada? Às vezes não, às vezes fica muito pouco. O paciente interna no dia e vai embora no dia seguinte, na grande maioria dos casos, né? E aí, da mesma forma que numa cirurgia ortopédica eu não consigo sair correndo, né? Na cirurgia dos maxilares, ele vai ter uma restrição só da mordida, da alimentação. Mas gradativamente ele vai melhorando. Tem paciente que com 2 semanas volta a trabalhar. Puxa, parabéns. Ficou muito bom o resultado mesmo. Vamos ver a Isa agora. A Isa é o quarto exemplo que nós trazemos hoje. E qual era... Bom, já estou vendo aqui que o queixo da Isa era um pouco curto. Isso. Não é isso? Então, mas aí o da Isa são pequenos movimentos que traz uma complexidade maior. Porque você vê, eu já mexo com poucos milímetros. O nela é menos ainda. Por quê? Você percebe que a diferença que eu tinha
do superior para o inferior era muito pequena. No da Manuela, eu tinha uma margem grande para poder mexer. Tá. Né? O dela é pequeno. Então, ela tinha um aspecto prognata, né? O que é prognata? É com o queixo para frente. Ok. Então, ela tem esse aspecto da face, o nariz arqueado para baixo, Ok. só que essa distância é curta. Então, ora, se essa distância é curta, eu teria que avançar um pouco, mas ela já tem esse aspecto prognata. Então, eu tenho que mexer com ângulos para poder promover uma projeção nessa região, diminuir esse excesso de gengiva e suavizar um pouquinho a questão do mento, do queixo. Dá pra gente mostrar aqui no crânio o que foi feito com ela? Dá. Então aqui, olha, vocês podem ver que dela não foi feito o enxerto, mas a maxila foi fraturada em 3 pedaços. Vocês conseguem ver aqui, ó, o corte aqui? A fratura então, com o que isso? Com uma serra. Uma serra? Uma serrinha pequenininha. Existe um aparelho que chama piezo. Esse aparelho, ele corta tecido duro e não corta tecido mole. Então, se eu colocar ele aqui, eu vou cortar esse biomodelo e aí sua mão tá aqui. Ela passa, não acontece nada na sua mão. Mas por dentro e corta. Não, só corta o que é duro. Então, corta o osso. O tecido mole não corta. A pele não corta. Não corta. Não corta. Coisa. Então a gente usa dessa tecnologia para poder fazer e preservar nervo, artéria. Isa, você tá pronta, Isa? Tô pronta. Nós vamos te mostrar, tá? Com o nosso programa, hoje com a presença do doutor Alessandro, que está dando uma aula pra gente aqui a respeito desses problemas bucomaxilares. E a Isa é um exemplo que nós vamos mostrar agora. E vamos levantar então, mostra lá a foto da Isa, vamos levantar e mostrar como é que... Olha só! Isa, fica aqui, isso bem na frente da sua fotografia, aí fica assim bem na frente e olhe para aquela câmera lá, por favor, para que a gente possa ouvir do Dr. Alessandro. Que resultado bom, hein? É o que eu te falei. É um resultado excelente, com pequenas modificações, né? Então você pode ver, dá um sorriso, Isa, pra gente. Olha a qualidade do sorriso que ela tá agora, a exposição de gengiva como melhorou. Né? Parece que ela fez plástica de nariz. Não parece? Todo mundo fala mesmo. Não é? A gente mexe durante a cirurgia. Né? Mexe. Então consegue potencializar esses aspectos estéticos durante o procedimento. Isso, eu vou pedir que você olhe para cá, para o doutor. Isso, assim. Então, nós estamos agora vendo o seu perfil. Então, uma vez que você avança a maxila, que é esse osso de cima, né, o que acontece é que diminui as rusgas de expressão e o nariz ele arrebita um pouquinho. Ah, entendi. E a gente pode trabalhar isso intencionalmente também, né? E como eu falei, além de fazer isso, com a rotação que teve anti-horária, eu suavizo um pouquinho o mento. Mas é importante o paciente ter um mento pronunciado, com uma boa mandíbula, porque isso é um aspecto interessante de estética. Sem dúvida. Isa, você está feliz pelo jeito, a gente percebe em você, né? Muito feliz, com certeza. E o mais importante de tudo, a mordida, que está perfeita. Por que você não fez esse procedimento antes? Era medo. Era muito medo de não gostar do resultado, de sentir muita dor. Do pós-operatório, a recuperação, ela é difícil mesmo. Tem que ter muita paciência, você fica sem comer por algum tempo, sem comer comida sólida, né? No líquido ali, é muita paciência. Então, isso me deixava com esse medo e eu fui prorrogando até que eu criei coragem. Então, você agora disse que o pós-operatório é difícil. É difícil. Por quê? Porque você não pode comer o sólido, dói. Na verdade, não é dor. É como se fosse uma impotência de não conseguir sorrir já de primeira, falar. É bem aos poucos, né? A gente vai trabalhando os movimentos. Nos primeiros dias, o máximo de sorriso é o mínimo que a gente sorri agora, né? Mas por que razão? É o inchaço, né? A pele está totalmente inchada. Porque o paciente, na verdade, o paciente tem um pouco de edema, né? E esse edema limita um pouco. E como é feito uns cortes na mandíbula, ele fica um tempinho, às vezes bem prolongado, sem sentir direito o lábio inferior. Fica com um pouquinho que a gente chama de parestesia. Mas ao longo da recuperação, isso vai retornando. Quanto tempo demora essa recuperação? Depende do que você pergunta do caso quê. dela. Então, para ela poder mastigar tudo que ela quiser em torno de uns 3 meses. Para ela poder fazer atividade física de contato de 6 a 9 meses. E a parestesia, que é o lábio amortecido, de 6 meses a 1 ano. Perfeito.
doutor, nós não temos mais tempo, mas eu quero falar com vocês de casa. Se você quer saber mais sobre essa cirurgia, a partir de agora, o doutor vai estar ao vivo no nosso Facebook. Anote aí, facebook.com.br/programa do Gugu, e aí você tira todas as dúvidas com ele. Muito obrigado por sua presença, muito obrigado a todos vocês que vieram hoje aqui ao nosso palco. Olha,